Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Neder Especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Neder Especial e eu tenho a satisfação de ter novamente aqui ao meu lado o nosso querido arquiteto João Chadá, uma figura maravilhosa, um ser humano fantástico, um profissional exemplar. João Chadá, que já foi secretário de Obras, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento, IPLAP, foi secretário também de muitas secretarias, muitas pastas ele ocupou na prefeitura, foi vice-prefeito 2 vezes e chegou a ocupar o cargo também de prefeito de Piracicaba. A conversa vai fluir naturalmente, a gente vai surfar em alguns assuntos que estão na pauta, como, por exemplo, a liderança de Piracicaba, sua consolidação como cabeça da região metropolitana. Tem muito também o trabalho do Chadá nisso. E vamos falar dos temas inquestionavelmente necessários, que são a Pinacoteca e a Biblioteca, temas dolorosos que estão aí na pauta através de um projeto totalmente absurdo do atual governo municipal de Piracicaba, que quer levar essas duas instituições para um barracão do Engenho Central. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco, mas eu queria, na verdade, começar dando a você as boas-vindas. Mais uma vez, é uma alegria tê-lo aqui com a gente, viu, João Chadá? A minha é maior, né, Adel? É. Porque você demorou para me chamar. Olha só, tá vendo? Fazia tempo, né? Que você não Fazia vinha, tempo. né? Fazia tempo. E eu tenho coisa para falar, viu? Eu sei, por isso que você está aqui. Nós vamos falar bastante de diversos assuntos. Vamos começar da região metropolitana. A gente tem aí a convicção de que é uma grande vitória para Piracicaba, né? E foi fruto de um trabalho muito forte de diversos setores da sociedade, especialmente da liderança política do ex-prefeito Barjas Negre. Teve o trabalho também de várias outras pessoas que lidaram com isso dentro de diversas dimensões da política. E você estudou muito, trabalhou muito, planejou muito, seus projetos foram encampados pelas administrações municipais da cidade e a gente conseguiu fortalecer essa liderança de Piracicaba. Eu queria que você comentasse um pouco desse grande prêmio para Piracicaba, vai trazer vitórias, conquistas para a nossa população e poder fazer com que a cidade se desenvolva mais nessa área econômica também. Na verdade, são 2 aspectos, viu, Nádia? Porque quando você passa a ser metropolitana, a responsabilidade do município aumenta. Porque é importante para o município, porque é líder de um grande número de cidades. Mas aumenta a responsabilidade, porque na prática, quando era apenas regional, era menos, e eu estava no IPLAP, eu que ia nas reuniões da cidade, que não era metropolitana ainda, mas abrangia menos e regional. E a gente viu que as metropolitanas, todas as cidades menores buscam auxílio na prefeitura principal, principalmente o nosso prefeito agora, que é também presidente da região metropolitana. Então, ao mesmo tempo que é uma honra, que é o ser líder de uma região, né? Ao mesmo tempo vai dar muito trabalho para o prefeito, porque todas as pequenas cidades, quando tem algum problema, vem a Piracicaba, vem à procura da solução, mas isso permite que, juntos, a gente possa, principalmente o prefeito e a equipe dele, possa ter mais coisas, mais coisas interessantes na parte política, econômica
para a nossa região, junto ao governo do Estado. João, a gente percebe que a história ela vai fazer justiça com toda certeza, né? A gente percebe que já há um entendimento na cidade de Piracicaba de uma valorização das administrações passadas que puderam dar um fortalecimento de destaque regional em Piracicaba através de obras que trouxeram avanços sociais, econômicos e fizeram a diferença na questão viária também. Eu me lembro que antes das gestões do Barjas, Piracicaba entrava naquela avaliação de ser considerada fim de linha. Por quanto tempo nós sofremos com essa história do fim de linha? E depois dessas administrações, foram 3 governos muito importantes, foram 4 governos do PSDB seguidos em Piracicaba, 3 com o Barjas prefeito, percebeu-se ali uma consolidação de um projeto sólido de desenvolvimento. Trabalhou a questão de proteção social, restaurando toda essa área social esquecida, valorizando a educação, a saúde, dando força à questão viária, não é? Mas dando também uma dimensão regional que possibilita hoje essa liderança. E você participou disso efetivamente. Que a gente pode dizer que, resumindo, o que facilitou bastante, né, foi o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Porque a cidade ela crescia antes do governo Tami de maneira irracional, de maneira sem planejamento nenhum. E com o IPLAP e a presença do prefeito Constante, confiando no IPLAP, que é planejamento com crescimento ordenado, a Piracicaba passou a ter um progresso muito melhor. Então, o plano diretor, que muitos prefeitos na época achavam que ia atrapalhar, ia amarrar a administração deles, é o contrário, gente. O plano diretor, ele dá diretrizes para que o prefeito, mesmo que não seja da especialidade dele de planejamento, que seja de uma outra profissão completamente diferente do gestor verdadeiro de uma cidade, ele tem um plano diretor, um guia. E o plano diretor foi na época de Barjas, que na minha administração, como presidente de IPLAP, nós conseguimos, na Câmara dos Vereadores, é claro, fazer a aprovação do primeiro diretor, do plano diretor, que sucessivamente, e como deve ser a lei, cada 10 anos pode ser modificado, ou menos se quiser. Então a cidade passou a ter uma diretriz de crescimento. Antigamente quem mandava numa cidade era o loteador. A prefeitura ia atrás, levar melhoramentos, era um absurdo. Agora não, agora tem que seguir o plano diretor. E com isso, mesmo assim, ainda assim nós temos muitos bairros, muitas pequenas cidades sem aprovação. Quer dizer, um crescimento natural desordenado. E nós tivemos, inclusive, fazendo, pela experiência nossa, muitas palestras para outros prefeitos, para outras cidades, dizendo que o plano diretor não era um bicho-papão, que o plano diretor era para ajudar o crescimento da cidade. Mesmo assim, Piracicaba até tem mais de 200 loteamentos irregulares e mais, clandestinos. É o sitiante que precisa de um dinheiro e vai lá o corretor e convence ele a picar o terreno.
sem aprovação, sem lei. Depois o que acontece? Lá no final da conversa, aquele ingênuo que comprou o lote, ele não pode passar a escritura. E a prefeitura não tem solução, porque tem lei federal, lei estadual e lei municipal, que impede de fazer uma atualização, um acerto dos loteamentos que estão errados na cidade. Tem aqueles que fazem por ingenuidade, sem querer, e tem aqueles que fazem de propósito. Maneira de se ganhar dinheiro rápido e ilicitamente. Né? Exato. Um corretor muito vivo, ele convence o sitiante a lotear, ele chama até esse termo de picar o terreno dele, medidas erradas, ruas erradas, declividades erradas, enfim, a não aprovação das autoridades estaduais, federais e municipais, quer dizer, uma bagunça total, e o sofredor final é o comprador, né? Aquele que ingenuamente. E o sitiante, também outro ingênuo, o corretor vendeu, pegou 10% ou 20%, sumiu da cidade, ou ainda está na cidade, e quem vai responder perante a justiça é aquele dono da terra, da fazenda, do sítio, que vai tomar as broncas do promotor, do juiz. E, infelizmente, eu acho, na minha opinião, que nenhum que eu saiba ainda foi preso. Mas deveria ser. Isso acontece muito. E o plano diretor, aí que entra o plano diretor, para botar a ordem nessa coisa. E o que as prefeituras mais sofrem, duas coisas, todas elas, né? É a fiscalização, que não tem, é impossível fiscalizar tudo, né? E a manutenção de obras feitas. A prefeitura faz uma obra com tanto carinho, mas ela, com o tempo, há um desgaste e ela não tem dinheiro para fazer a reforma, ou ampliação, ou consertar. Então, a manutenção e a fiscalização é o problema maior que todos os prefeitos têm na vida. Aqui com o nosso João Chadá, no Néder Especial de hoje, o que muita gente se esquece é que você começou na política com o Luciano Guidotti, é isso? Luciano Guidotti foi na época que eu me formei, em 62, né? Em 64 caiu com Burba. Luciano Guidotti, mostrando para eles as obras que eu tinha feito, o Luciano simpatizou comigo. E Luciano era, assim, um homem extremamente inteligente, né? Não tinha experiência de gestor, mas era uma ideia sensacional, as ideias que ele tinha. Então, quando ele gostava de um profissional para trabalhar com ele dava todo o apoio, mas quando ele não gostava, Néder, saia de perto. Então, infelizmente, eu fui aí nas graças do Luciano e junto com Walter Naime e Ciro Gatti, nós fizemos a Câmara Municipal, aquele prédio que está junto da Câmara, né? Fizemos a Pinacoteca, que é uma desgraça que está acontecendo hoje em Piracicaba, de usar um prédio que já está pronto e deixar de fazer outras coisas mais importantes. E naquela época, então, nós fizemos muita coisa com o Luciano Guidotti. E não tínhamos realmente muita experiência técnica. E o Luciano resolvia tudo à sua maneira. E esse problema de loteamento ainda não existia. Não existia favela. A favela veio depois. A favela veio depois, começou lá do Nordeste, vindo a São Paulo e para o interior. Então, a cidade, no tempo de Luciano, era uma maravilha. Ele construiu as principais avenidas de Piracicaba, a Independência no seu total,
o contorno da cidade, de uma maneira geral, que era mato, ele previu o que são hoje as nossas grandes avenidas. Depois, mais tarde, em 93, em 92, foi eleito Tami. Tami é um homem muito inteligente, muito batalhador, trabalhava 14, 15 horas por dia, e me nomeou o primeiro secretário de trânsito em Piracicaba, porque não havia secretaria de trânsito. Na metade quando eu estava na Secretaria de Trânsito, vagou, então, o secretário de Obras da ocasião, precisou sair, e eu assumi a Secretaria de Obras também da Prefeitura, no governo Tami. E daí nós fizemos muita coisa junto. Uma coisa que o público não sabe, né, Zé? Sabe essa avenida, a Bandeirantes, que vai a São Paulo? Uhum. Ela passava depois de Americana, o traçado dela. E Tami começou a lutar junto, a deputada, ao governador da época, para trazê-la mais próxima de Piracicaba. E quem que ele encarregou de fazer esse trabalho? O secretário de Obras, fui eu. De convencer as autoridades. Então, fui diversas vezes com ele a São Paulo. E uma das vezes ele estava doente ou ocupado, ele tinha que convencer toda a região americana, Santa Bárbara, cidades vizinhas e o governador, de que a Bandeirantes devia ser próximo de Piracicaba. E eu fiz uma palestra para mais de 500 políticos, com mapas, projeções, e convencemos, então, o governador a fazer aqui próximo de Piracicaba, entre Santa Bárbara e Piracicaba. Isso foi um grande trabalho de Tami. Isso vai nos citar outra. O cara que mais tapou buraco em Piracicaba, ele falava que ele tinha um verdadeiro trauma pelos buracos, ele não conhecia, ele não conseguia dormir à noite por causa dos buracos. É o problema de todos os prefeitos, né? Então, mas era um trabalhador assim, imenso. Ele administrou 2 greves. Depois de Tami, aí eu vim trabalhar com Humberto de Campos. Eu fui vice-prefeito de Humberto de Campos. A minha história é muito comprida, tenho que contar. A sua história é comprida, mas é bonita. Tem uma boa sequência de bons acontecimentos. E Humberto, ele agiu, acho eu, muito bem. Porque a prefeitura ela tem mais de 20 secretarias, não é? Tem as secretarias sociais, né? As sociais é a educação, né? A saúde, a segurança. E tem as secretarias técnicas, que é obras, planejamento, SEDEMA. Então, o que o Humberto fez? Ele deu para o vice-prefeito comandar a equipe das secretarias técnicas. E ele, prefeito, comandando, então, as secretarias sociais, que era mais difícil, né? Creche, essas encrescas que tem toda das marmitas famosas que dão às crianças, né? Então, eu fazia reunião com o pessoal técnico e ele com as sociais. Isso funcionou muito bem. E o prefeito, que era o Humberto, coração enorme, inteligente, tinha o maior respeito pelo vice-prefeito, que era eu. Então foi um governo maravilhoso, o governo de Humberto de Campos. E em seguida, como não podia acontecer depois, Bajas ganha eleição de novo, e a primeira vez ganhou 2 vezes em seguida. Então eu fiquei 8 anos com Bajas, né? Foi quando nós aprovamos o plano diretor, que também tinha muita confiança e muito respeito comigo, eu achava isso maravilhoso.
O Barjas, você foi presidente do IPLAP? Isso, eu fui durante 8 anos com Barjas, presidente do IPLAP. E ele respeitava, porque nós fizemos o plano diretor, e tudo que Barjas, como gestor, dos melhores, inteligente, franco, educado, ele sabia conduzir. Quando eu fazia os meus anteprojetos, ou os meus croquis para fazer alguma obra, ele era direto e rápido. Eu mostrava para ele e ele falava, gostei, pode fazer. Ou se não falava, não gostei. Eu, às vezes, tinha a curiosidade de perguntar para ele, por que o senhor não gostou? É simples, não tem dinheiro para isso. Mas ele era assim, rápido no gatilho e decidia rapidamente. Então eu fiz a passarela pêncil a nova passarela pêncil de concreto protendido, não é? Nós fizemos a mais importante obra que eu fiz para ele foi a pinacoteca em forma de livro, não é? Fiz o peixe, que falaram tanto desse peixe, 22 pichações, não é? E que agora parece que pararam porque isso dá prisão, e houve prisão, e daí o cara fica sujo na vida, não tem emprego, não tem uma série de coisas. Então o pessoal, sabendo disso, não ataca mais aquele peixe. E fizemos muitas outras obras, inclusive reformas e acertos nos terminais de trânsito. Ajudamos o pessoal da área rural, né? Fizemos um plano rural, fizemos um mapa rural que Piracicaba nunca teve, né? Aqueles barracões maravilhosos que servem hoje para o pessoal fazer as compras, o nosso departamento ajudou a fazer, a projetar. Então, o tempo de Barjas Negre foi uma coisa incrível. Tudo que está aí, tudo que se pensar, tem a mão do meu prefeito, Barjas Negre. Eu tive um prazer enorme em conhecer Barjas, e foi o final, porque como vice do Gabriel, eu não participei de quase nada. Infelizmente, foi uma época ruim para mim, chateado, porque eu não era consultado, não é? Por diversos motivos. E eu não me senti bem. Mas também trabalhei, ajudava os colegas, as outras secretarias, atendia público, não é? E foi o final, então, depois, somando tudo isso, nós trabalhamos com 6 prefeitos. E o Humberto foi um daqueles que permitiu que, numa saída, numa viagem que ele fez, eu ficasse prefeito. Até hoje guardo com carinho os diários oficiais em que despachei como prefeito. Agradeço muito a Humberto de Campos, que está lá no céu, e eu vou encontrar com ele, se Deus quiser. Mas vai demorar. Vai demorar. Vai demorar. João Chadá, você participou de muitos momentos importantes da história da cidade de Piracicaba, e você pode fazer essa análise. Você trabalhou com os dois, trabalhou com o Luciano Guidotti e também com o Barjas Negre. Por que eu peguei esses 2 nomes? Porque as pessoas costumam fazer uma comparação entre os dois, dizendo que esses 2 teriam sido os 2 prefeitos mais arrojados da cidade. Você concorda com isso? E quais são os pontos de semelhança que você destacaria entre os 2? É uma boa pergunta, né? O ponto de semelhança, os pontos, eu diria que os 2
são corajosos, eram corajosos, né? O Bajas ainda é, né? Eram inteligentes. O Bajas tem uma vantagem hoje, que ele é economista. Eu acho que o melhor candidato a prefeito de uma cidade, se possível, deve ser economista ou administrador de empresa. Porque quando é outra profissão, ele entende pouco daquilo, ele vai precisar muito dos seus auxiliares. Então, aquele que é formado na economia ou na administração de empresa tem uma facilidade muito grande para ser gestor, né? O bom gestor. Mas só que Luciano, hoje ele não faria o que ele fez, porque naquele tempo não tem as leis federais, estaduais tão precisas, tão difíceis de se executar sem obedecer às leis. Luciano tinha mais liberdade. Luciano era um homem rico. Se a coisa que ele queria fazer não tinha dinheiro no momento, ele punha do bolso dele. E depois era ressarcido. Hoje ele não podia fazer uma coisa dessa. Ele traçava, como a cobertura do Itapeva que eu participei, e caminhei por dentro 2 vezes, ele fez uma grande parte. E sabe como é que ele traçava, gente? Além, eu lembro bem da curva do S. A curva do S, ele riscou com o pé. E o pessoal falava, mas, comendador, como é que o senhor faz uma avenida sem a topografia, sem o topógrafo? Quem manda sou eu, faço do jeito que eu quero. Conforme eu vou riscando, a máquina vai abrindo. E ele gostava de mim. Ele era alto, né? E ele gostava das minhas ideias. Ele pedia palpite, sugestão, sabe para quem? O grande orientador de Luciano Guidotti era Arquimedes Dutra, o grande pintor, o grande professor meu, Arquimedes Dutra. Graças a ele que convenceu o meu pai para que eu fizesse o curso de arquitetura. E voltando a Luciano, ele realmente traçava com o pé e a máquina vinha atrás. Era uma coisa fantástica. E as revistas da época eram Manchete, né? Com a outra, o Cruzeiro e a Manchete. Cruzeiro. Né? Então, o Luciano era uma coisa importante. E quando ele não gostava, gente, uma vez 2 freiras foram fazer um pedido para ele. Eu não posso dizer o que ele falou. Porque o pedido era impossível. E ele era assim, quando alguém falava uma besteira muito grande, ele respondia no mesmo tom. O Bajas não. O Bajas parece um homem frio, mas não é. Ele faz corretamente, não se altera quando alguém ofende, ele argumenta o que é para fazer o certo, convence, não perde a paciência e não fica inimigo da pessoa. É uma coisa fantástica. Eu fui o grande admirador de Bajas. Infelizmente, não continuei com ele e ele parou também, por enquanto. Quem sabe no futuro, eu ainda sou jovem, né? O arrojo dos dois é muito próximo. Muito próximo. É. O arrojo dos dois é muito próximo. Eles tinham certeza do que seria o resultado.
eles tinham consciência naquilo que ia fazer. Era realmente fantástico, né? Tem muita coisa que o pessoal não percebeu ainda. Os usuários de ônibus e de carro. Vargas fez uma avenida chamada Norte-Sul e Piracicaba não sabe. Ela começa em Santa Terezinha, né? Passa pela Ponte do Caixão, vai pelo Bongue, né? Sobe a Paulo de Moraes, 31 de março e a paralela 31 de março, chegando até a Avenida Rio das Pedras. Chama-se Norte-Sul. Quer dizer, o sujeito faz um percurso pelas beiradas, né? Pelo perímetro da cidade, numa rapidez muito grande, sem passar pelo centro da cidade. É uma obra de Vargas. E eu atrás, né? Eu traçando, eu desenhando. Eu com o pessoal do trânsito. Coisas fantásticas Vargas fez no trânsito de Piracicaba. Muita coisa boa que o pessoal também não percebe, ou não percebeu. Né? A preocupação dele, gente, também na parte social do Vargas, era o período integral para as creches. E é difícil, é muito difícil. Tanto é que não existe até hoje período integral para todo mundo. Tem bastante creche com período integral, mas é para fazer todas que são necessárias. Mas Vargas tinha um verdadeiro... uma vontade tremenda de terminar esse trabalho. E com a educação também ele se preocupava muito, porque ele sabia que o futuro do mundo e do Brasil, é claro, está na educação. Tudo o que acontece hoje numa cidade, no Brasil e no mundo, a principal causa é a falta da educação. João Chadá, a gente tem que tocar num ponto triste para todos nós de Piracicaba. Eu acho que é uma tragédia nacional, pelo que representa a nossa Pinacoteca Miguel Arcanjo Dutra, pelo que representa a Biblioteca Municipal de Piracicaba, elaborada, construída, concebida depois de muito estudo, depois de muito planejamento, em um dos governos do ex-prefeito Vargas Negri, com você sendo o grande arquiteto dessa obra e como membro integrante da administração pública naquela época. E a questão da Pinacoteca, que de fato mexe com todos os artistas, eu diria até do Brasil, pela importância que Piracicaba tem no mundo da arte, especialmente das artes plásticas, que tem aí consagrados artistas atuais e no passado, então, nem se fala. Como é que você enxerga nesse momento um projeto tão bem feito por você, pelo Ciro Gatti, pelo Walter Naim, e que de repente está encontrando nesse momento da história uma situação extremamente de sofrimento, ao ver que se pretende levar tudo aquilo para um barracão do engenho e abrigar naquele prédio, concebido para ser a Pinacoteca, a sede da Polícia Federal. Polícia Federal que, pelo que consta, não quer ir para lá não, né? Mas, aliás, teriam outros prédios para se passar para a Polícia Federal. É lamentável destruir uma instituição como a Pinacoteca, mediante todas as outras possibilidades que se teria. Como é que você recebeu isso? Como é que você encara essa situação? Você que esteve na prefeitura falando com o atual prefeito e ouviu dele a informação de que ele não mudaria de ideia, não foi isso? Foi, eu visitei o prefeito, ele falou. Fui muito bem recebido, ele foi muito educado, mas ele me disse, Chadá,
não vou mudar a ideia, está resolvido. E eu não tinha mais argumento, né? Não podia brigar com ele, xingar ele. Eu só perguntei se era verdade, ele falou que sim. Eu falei, mas eu ainda tentei argumentar, né, com as coisas tão difíceis, na pandemia, você está no primeiro ano, a educação, não é? A segurança, porção de problemas seríssimos, né? Principalmente em relação à educação de crianças, né? Coisas novas para fazer, para inovar. E você pensa em fazer uma coisa que está pronta e funcionando, mudar de lugar. Só as 900 obras que estão lá dentro da Pinacoteca, para mudar, vai custar tão caro, que é uma coisa fabulosa. Mas eu voltaria lá atrás, gente, porque vocês não podem imaginar por que eu tenho vontade de chorar. Aquilo chamava-se Jardim da Cadeia, porque era atrás da cadeia. Era um lugar maravilhoso, gente. É ali que você via o rio inteiro, tinha uma visão melhor, porque não tinha muitas casas ali perto. Era o Jardim da Cadeia. E Luciano, como sempre, escolheu lá sem perguntar para ninguém. Luciano Guidotti. Luciano Guidotti. É bom a gente agora começar a pôr o sobrenome para não confundir Luciano, as pessoas. Né? Até Bade escreveu, um Luciano faz e outro destrói. Pois é. E outro desmancha. Foi uma ideia assim, muito boa do Bajas, como sempre, né? Gente, eu participei com Arquimedes Dutra, Francisco, mas tinha nomes, sabe aqueles nomes famosos, que no tempo da Câmara Municipal ele era vereador e não ganhava nada. Eles eram famosos porque eram competentes, eram professores de Exalc, eram gentes de cargos altíssimos em Piracicaba, que fazia tudo de graça. E eu, jovem ainda, com 20 e poucos anos, participava daquelas reuniões com aqueles senhores bem mais velhos que eu. Eu fui agraciado com essa ideia de ajudar a pensar em Piracicaba, né? Quando eu participei do grupo que fez a faculdade de engenharia de Piracicaba, eu fui o primeiro diretor, eu fui o arquiteto que fez aquele prédio, participei do conselho de senhores de Piracicaba para fazer aquela área de 10 hectares junto, que o governo do estado, através da Exalc, cedeu para nós. Então eu participava daquele grupo de gente muito importante, que eu nem acreditava, porque eu era jovem demais. Então tudo era festa, tudo era bonito. E eles ajudaram a escolher aquele local. Embora eu fosse um arquiteto, o professor Arquimedes Dutra é que nos orientou para fazer a Pinacoteca. Praticamente ele fez a planta. Ele falava, rapazes, era nosso professor, né? Façam isso, o salão de exposição tem que estar próximo da área de serviço, os banheiros da infelizmente não podemos evitar as escadas, mas temos que fazer porque o terreno é acidentado. Naquele tempo não pensava em ter cadeira de roda, das dificuldades, né? Então, tudo aquilo planejado, dezenas de reuniões para fazer a Pinacoteca. Mexeu com a cidade. Artistas de todo lugar vieram na inauguração. Grandes festas, grandes comemorações, grandes prêmios. Gente do exterior que mandava a obra. Gente que pegava ônibus, avião, trazia a obra embaixo do braço para vir a Piracicaba, lá do Rio Grande do Sul. E ela ficou famosa no mundo, a Pinacoteca.
Depois, de uma hora para outra, não. Vamos mandar outra utilidade para a biblioteca. Imagine se aquele lugar para a polícia não tem onde parar, dificuldade de comunicação, dificuldade de entrar, enfim, uma série de dificuldades para a polícia. Quando tem muitos prédios na cidade, dezenas de prédios desocupados, que podem ser feitos, já prontos. O que é? Eu costumo falar que quando se faz uma reforma, uma adaptação, quando essa reforma é feita acima de 40%, não faça mais. Porque acima dos 40% vem mais 20%, que é as surpresas que aparecem durante a reforma. Durante a reforma aparece muita surpresa. E o cara acaba gastando 60%, 70%. O que é melhor? Uma casa velha em cima de um terreno? Esse terreno vale mais sem a casa velha do que com a casa. Então, quando o cara quer uma casa velha, é melhor ele derrubar a casa e vender o terreno que ganha mais. É semelhante, essa mudança, essa adaptação, mão de obra diferente, mão de obra difícil, e vai ter que buscar dinheiro, né? Ele diz que já foi, que já sabe, será? E mesmo porque, com toda a papelada em relação à Codepac, ao IFAM, o IFAM é referente às artes em Brasília, ao CODEFAT de São Paulo, tudo isso tem que ser tratado. Isso vai mais de um ano. Mesmo que dê tudo certo, ele vai inaugurar isso aqui 1 ano e meio a mais. E tanta coisa para fazer para o Piracicaba, não é? É uma judiação. É um capricho. Eu não sei. É vingança. Não sei. E daí, para piorar, tem a história da biblioteca também. Esse é um projeto totalmente seu, né? Uma obra que revolucionou Piracicaba no ponto de vista educacional, porque é uma obra concebida também exclusivamente para servir de biblioteca, com uma área de lançamentos de livros, auditório, enfim, toda uma adaptação que agora também vai ser detonada. A biblioteca, então, eu posso chamar de minha filha, né? Com certeza. Porque eu fiz com tanto amor. A minha equipe do IPRAP foi fantástica, né? Nós fizemos, nós temos diversas arquitetas e engenheiros no IPRAP, a gente tinha moças inteligentes, sabe? Que sabem trabalhar com o computador como ninguém. Fizeram pesquisa no mundo inteiro do que tem melhor nas bibliotecas do mundo, como fazer. Fazíamos reuniões com os engenheiros, arquitetos e as arquitetas do IPLAP. Eu propunha aquela fachada que eu desenhei de 2 livros. Eu propus para os meus colegas do IPLAP. Eles acharam fantástico, eu fiquei tão contente com a aprovação deles, que eu sempre tratei meus colegas não como funcionários, sempre tratei como amigo. Para funcionário, eu não dava ordem, eu pedia conselho, porque eles têm uma experiência grande de muitos anos. Por isso que eu tenho muitos amigos lá. E a biblioteca foi estudada em todos os ângulos, na ventilação, na iluminação natural, na situação, no local. Né? E mais essa ameaça, porque aquele é um projeto que, na parte de criação do volume, da parte volumétrica, foi realmente projeto meu, auxiliado pelos meus companheiros. Então, aquilo me faz muito triste mesmo. E vai acontecer, tomara que não, mas vai acontecer.
Isso é a história que vai ficar no currículo desse pessoal que está fazendo hoje, que está na gestão. Não sei se vai ficar bem ou mal, mas vai ficar na história da vida deles. É uma pena. Eu queria agradecer, gente, me permite, né? Sim, claro. Mais de 3.000 pessoas que estão já no abaixo-assinado, gente de fora, que estão no Ministério Público, estão procurando todos os meios legais para impedir que isso aconteça. Vocês são maravilhosos. Um grupo de pessoas que se comunicam das atitudes a tomar. E eu, que eu fiz, eu pedi a Deus para que não acontecesse. E forneci a eles as plantas todas que é necessário para eles conhecerem. E eles estão fazendo um trabalho maravilhoso para tentar impedir que isso aconteça. Deus que ajude e ilumine todos vocês, viu, meus amigos? Obrigado por essa ação que vocês estão fazendo em nome de Piracicaba e de nossos antepassados. É importante essa fala e é importante esse registro, com toda certeza. João Chadá, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. A história tem um lugar reservado para aqueles que produzem, que criam, que são favoráveis à emancipação das pessoas através da cultura, do conhecimento, da educação. E você sempre foi um cara que esteve à frente de movimentos importantes para a libertação das pessoas. Libertação no sentido de conhecimento, de dar a essas pessoas conteúdo, sabedoria, né? Você sempre foi uma pessoa que esteve ali na vanguarda. E é por isso que você é tão valorizado hoje por pessoas das mais diferentes faixas etárias. Eu diria que você é uma pessoa muito amada também por um público jovem que conhece o seu trabalho, que tem procurado observar as suas ações e buscar o seu legado. O seu legado é indestrutível. É uma pena que, nesse momento da história, a gente enfrente, evidentemente, essa tristeza. Como você bem disse, a história vai julgar os algozes da cultura, os algozes da educação e os que judiam da memória. E, obviamente, quando você atinge a memória de um povo, você fere o coração desse povo. E a política, ela tem que ser feita para o bem, não pode ser feita pelo mal e nem para o mal, não é? E o revanchismo é algo que tem que ser deplorado, tem que ser apagado da história. Mas, infelizmente, ainda temos muito revanchismo na vida pública brasileira, lamentavelmente. Mas isso não apaga a história e muito menos o seu legado. Um grande abraço a você. Até a próxima, hein? Posso dizer uma palavra Pode. para os estudantes, Claro, aos arquitetos? claro. Pois não. Eu queria falar para você, arquiteto, nós temos acho que mais de 1.000 em Piracicaba. A maioria mulheres. Eu fui professor da engenharia e também da arquitetura da Unimep. 90% dos meus alunos eram mulheres. Não tem mercado para eles. Gente, a maneira é mostrar que vocês existem. Frequentem lugares, publiquem no Instagram, no Face, mostrem que vocês existem. A maioria está fazendo mais decoração porque a pandemia parou um pouco a construção. Eu queria desejar para vocês todo sucesso. Aquele arquiteto que tiver problema e quiser me telefonar, precisar de um conselho, da minha experiência, eu estou às ordens.
viu? Porque é uma dificuldade muito grande. Porque, gente, quem dá o conselho ama. Eu, quando cheguei a Piracicaba, e o cliente pergunta, você já fez uma igreja? Eu não tinha feito. Mas eu falava, eu conheço bem o assunto. Sabe o que eu fazia? Eu pegava aquele projeto e ia visitar os meus companheiros mais velhos do que eu. Naquele tempo era o Reinaldo, o Bier, o Israel Nobre Gil, né? O Josemil Mendes de Campos, o Ciro Gato, o Walter Naime. Eu ia no escritório do Reinaldo, que tinha o maior prazer, que já tinha 4 anos à minha frente, ou 5. Ele praticamente fazia o croquis daquele projeto que eu não sabia fazer. E eu levava para casa, passava limpo. Eu não tinha vergonha, eu ia atrás. Mas faça a mesma coisa, gente. Vá a todas as reuniões, a todo tipo de reunião social, esportiva, política, apareça, fala que você existe e o que você já fez. E quando você não tiver nada para fazer, não fique parado. Faça alguma coisa de graça para alguém, um pobre, uma capela, para uma igreja. Ajude pessoas. Você vai se sentir bem. As pessoas que me ajudaram se sentiram bem e eu muito mais. Não esqueça disso. Precisando, o maior prazer, eu te aconselho no que for necessário. Obrigado. Maravilha, muito bom, João. Olha só, hein? Tem um grande exemplo desse, um grande mestre à disposição dos jovens que estão aí galgando os seus primeiros degraus na arquitetura. Um abraço a você, obrigado mais uma vez. Um grande abraço a todos, até o próximo Néder Especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Néder Especial.